E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhauser e hoje então a gente vai falar um pouco sobre símbolos e referência, né, numa compilação. A gente vai entender o que são os símbolos, né, como que o linker entende isso e como que ele compila isso, como que ele linka, né, como que ele faz a junção dos arquivos que a gente vai compilar e torna aquilo um executável, né. Então, a ideia seria o seguinte: primeiro aqui eu vou mostrar como que eu fiz essa aplicação, que contém esses arquivos aqui apenas, tá? Eu tenho o meu início.s, que é um arquivo assembly, o meu main.c, que é um arquivo feito em C, e esses dois, então, que seriam arquivos em assembly, né? E o meu linker, que vai comandar, digamos assim, o link final, então, da minha aplicação. E esse é o cara que vai compilar, então, normal aí, né? Vamos primeiro dar uma olhada dentro do nosso makefile aqui. A gente já viu em aula passada, né? Ele vai compilar, então, cada arquivo individualmente aqui, ó. Nesse caso, como o meu início.s é um arquivo assembly, então ele vai transformar esse .s num objeto chamado início. O meu sistema.s, que é um arquivo assembly, ele vai gerar num sistema.o, o meu objeto, e o meu main.c vai gerar num main.o. Depois, o meu LD, que é o linker, ele vai pegar e vai transformar esses três arquivos objetos nesse arquivo exec, que vai ser então o meu objeto final executável, né? Mas dessa vez, vocês observem que eu tenho agora um "-t" maiúsculo linker.ld. Esse carinha, esse comando, esse "-t", diz para mim que eu não quero usar mais o linker padrão, né? Que como até o momento a gente não mexeu nada disso, quando eu compilo, né? Se vocês verem as aulas anteriores, que eu sugiro que você veja para entender até esse ponto, né? Que quando a gente compila, acontece um monte de coisa, né? Uma delas é que o nosso link no final, ele linka a nossa aplicação em si, nosso main, né? Que a gente sempre precisa ter um main, a função main, né? Ele linka isso tudo com outras bibliotecas, né? Para formar então o nosso executável final, né? Então ele linka com um monte de outras coisas para que esse nosso arquivo consiga ser um executável, né? Sem que a gente se preocupe com tudo, com todas essas coisas, né? Então, beleza, até aí tudo bem, né? Então, quando eu faço isso, lá dentro de uma pasta padrão vai ter um linker, vai ter um arquivo que é um script que vai fazer, então, se eu não passar nenhum, nesse caso eu estou passando agora para o meu linker o meu script que eu criei para manipular essa minha saída, né? Que é a forma com que isso tudo vai ser linkado junto, né? Esse script que eu fiz aqui, então, seria o cara que vai dizer como que esses três arquivos precisam, como que eles vão se organizar dentro desse meu executável, tá? Então, ele vai manipular o meu linker e dizer exatamente como que o meu executável tem que ficar no final, ok? Então, é isso que a gente vai ver. Então tá, até aí tudo bem. Vamos dar uma olhada primeiro nos arquivos que eu tenho aqui, que seria vamos primeiro dar uma olhada nesse meu main.s aqui, né? Não, início.s. Aqui então eu tenho uma string, né, desse nome msgfim, e essa escrita, e daí eu tenho aqui uma função, né, isso é uma label, né, isso aqui, para quem não conhece assembly, dá uma pesquisada aí, que não é o objetivo desse curso falar sobre a linguagem C e nem assembly em si, né. Então, isso daqui é o meu arquivo início.s. Vamos ver o nosso arquivo main.c agora. Então aqui dentro tem algumas funções, algumas variáveis, né, em C, normal, belezinha, tá? Vamos ver o nosso sistema.s.
aqui é um pouquinho mais complicado, que eu também vou explicar um pouco mais pra frente, mas por enquanto o que você tem que saber disso é que isso daqui é uma chamada de sistema para escrever na tela, e isso aqui é uma chamada de sistema para mim finalizar o meu programa, tá? Então são duas chamadas de sistema. Eu tive que fazer elas manualmente pelo fato de que a minha aplicação ela não tem nenhum um arquivo daqueles que eu falei para vocês, tá? Um arquivo padrão que quando a gente compila sem passar o nosso linker, então ele vai fazer tudo do jeito dele, tá? Nesse caso, ele está fazendo do meu jeito, e o meu jeito é o que está escrito dentro desse script. Então vamos dar uma olhada no que tem dentro desse nosso linker LD, né? Então aqui dentro, isso aqui é um script especial, é um tipo de script chamado linker script, né? É um script especial para linker, né? Para aquele programa LD, tá? Que faz o link de todos os nossos objetos num executável final. Então, isso aqui tem que seguir uma sintaxe como uma linguagem normal, uma linguagem C, uma linguagem assembly, né? Tem que seguir aí certas regras. Isso a gente vai vendo também no decorrer das videoaulas conforme a necessidade, o que é cada coisa aqui dentro desse script, né? Mas eu quero que vocês observem algumas coisas. Por exemplo, sempre que você vê um ponto aqui, ó, esse ponto é o valor corrente do endereço de onde que as coisas, as sections do nossa aplicação tem que se organizar. Por exemplo, lembra que eu falei que todas as instruções vão dentro de text, todas as variáveis inicializadas vão dentro de row data, que quer dizer read only data, né? Ponto data são as variáveis inicializadas e o ponto BSS as variáveis que não são inicializadas. Então, isso aqui é a minha entrada, isso aqui é a minha saída. Então, eu posso fazer tudo isso e ir numa section de saída só, ou nesse caso eu peguei essa entrada e joguei numa saída, tá? Isso aqui é sempre uma entrada para uma saída. Então, aqui então eu disse que onde que vai começar o endereço de compilação, para onde que vai ser o offset, que ainda eu não falei de offset, então não faz sentido por enquanto, mas o offset seria onde que isso vai estar na memória, tá? Então, quando a gente gera aquele dump, vocês vão observar que ele vai começar a partir de algum endereço depois desse, né? No caso, eu defini aqui, nesse caso, que tem que ser esse endereço que o nosso sistema operacional Linux para o Raspberry é esse endereço, então tem que ser sempre esse 10.000, né? Então, é nesse ponto 10.000 que começa o nosso programa. Isso daqui quer dizer o meu entry, aonde que o sistema operacional, depois de ter carregado isso na memória, que função, né? Que método, que bloco de código ele vai começar a executar. E eu disse para ele que vai ser o início, tá? Então é ali onde que o sistema vai começar a executar, ok? Então vamos ver aqui, ó, dentro do meu início.s eu tenho aqui, ó, o meu início. Então é a partir desse ponto que a minha aplicação vai começar a executar. Então ele vai começar executando isso daqui, né? Ou seja, ele vai saltar para aquela função principal, né? Que está dentro então do nosso main.c, que é isso daqui. Então praticamente o que vai começar a ser executado é aquele início vai saltar para cá. Ok? Então isso daqui é como se fosse o nosso main, né? A nossa função main, que vai começar a executar. No caso aqui vai chamar essas funções aqui e tudo mais, aí é normal, né? Como o código deve ser, né? Então tá. Então, só para que vocês vejam, eu vou dar um make aqui para compilar isso aqui. Então ele compilou normal e gerou esse nosso exec, que é o nosso executável, né? Se a gente ver aqui, ó, tá aqui o nosso exec, tá? Então eu vou executar só para que vocês vejam que ele funciona mesmo, né? Então é isso, ó, ele imprimiu essas três coisas na tela, tá? Isso aqui é normal, até aí tudo bem, né? Então, beleza. Agora vamos gerar um dump desse executável aqui, né?
Então, dentro desse nó executável tem aqui ó, o meu início, o meu exit, write, principal, ok? Normal. E começa a partir desse endereço 10.074. Por que 74? Porque 0x74 bytes acima, né? 0 é em hexa, né? Então a gente precisa fazer o seguinte. Aqui, só para que a gente saiba, por exemplo, 74 em hexa, em decimal isso dá 116. Então 116 bytes no topo desse nosso arquivo exec aqui, ó, fica a parte de configuração, né? Que é o cabeçalho do arquivo ELF, né? É um arquivo do tipo ELF, então ele tem 116 bytes que representa o cabeçalho do nosso arquivo. Então por isso, né, que 74. Então por isso que o nosso início, que é a primeira instrução, né, nosso código vai começar a executar aqui, então ele começa no 74, tá? Isso aqui é o offset, que eu vou explicar também um pouco mais para frente. Então esse é o ponto de memória que eu defini lá, né, que é o 10.000. Então como tem aquele pedaço que é o cabeçalho, que dá esses 116 bytes, então é isso, ele vai começar nesse ponto. Então esse nosso início começa exatamente nesse ponto, ok? Então quando o nosso sistema operacional carrega esse nosso exec, né, esse nosso arquivo para dentro da memória, ele vai carregar no endereço 10.000, né? Lembre-se que é em hexa sempre, né? 0x 10.000, né? E ele vai apontar para esse ponto aqui, ó. Então essa é a primeira instrução que vai ser executada depois que o nosso programa estiver na memória, ok? E como eu falei, o nosso arquivo link aqui, que é o que manipula toda essa informação, eu tenho aqui então esse início, que é onde que eu digo, então, que é onde que vai começar a executar o meu programa, né? Aqui eu tenho, essa é a sequência, né? Dentro de section aqui, ó, eu disse que o text vai ser a primeira, draw data segunda, data, e assim por diante, né? Então, isso aqui vai ficar nessa ordem, exatamente lá dentro do meu arquivo. Deixa eu só limpar aqui. E vamos dar uma olhada dentro do dump, né? Então aqui, ó, se vocês olhar dentro aqui desse dump, ó, o ponto text, essa seção está no primeiro, porque eu disse aqui, ó, que ela tem que ficar em primeiro, tá? Então, isso daqui, tudo que é ponto text, né? Então, tá. Então, observe o seguinte, tudo que está dentro de ponto text vai ficar dentro desse pedaço de código aqui, né? Então, até a gente achar outra section, tudo que é ponto text vai ficar lá dentro. Então, até esse ponto, vamos ver, até aqui, ó. Aí o próximo é row data, que está aqui, ó, ponto row data, e assim por diante, tá? Então, é assim que eu tô dizendo manualmente como que isso tem que ficar dentro do meu executável, tá? Então é a ordem com que eu quero as coisas. Eu posso mudar essa ordem? Sim, vamos fazer esse teste aqui, ó. Por exemplo, observem aqui, ó. Deixa eu ir para o topo desse arquivo, tá? Esse é o topo do arquivo. Observem que a primeira coisa que está dentro desse arquivo é o ponto text, né? Ok? E eu vou mudar essa ordem, por exemplo. Eu vou vir aqui, ao invés de eu colocar esse ponto text aqui no topo, eu vou colocar o meu ponto BSS aqui, tá? Então, vamos fazer assim. Isso, e daí... opa! Asterisco ponto BSS. Então, tudo que for BSS vai ter que ir no topo agora, no topo do meu arquivo, né? E aqui, esse BSS que eu coloquei lá no final, a gente vai comentar para ver o que vai acontecer, certo? Então, eu comentei isso aqui. Eu quero que esse BSS, toda essa seção de código vá para o topo desse arquivo, tá? Então, vamos só dar uma olhada onde que está. Eu tinha ele no final, vamos olhar aqui no final desse nosso arquivo dump, e a gente vai achar ela. Essa última section aqui é um comment, isso aqui é gerado pelo próprio compilador, tá? Então, ela não faz parte, isso é removido depois, né? Não importa para nós. Então, observe aqui que no final está o nosso ponto .bss, né? Que eu disse aqui, ó, que tem que ficar no final.
Então o que tem lá dentro? Só tem essa variável 3, né? Então o BSS compõe a variável 3. Agora que eu mudei a ordem aqui, deixa eu sair disso daqui e vamos compilar de novo aqui. Tá, eu compilei de novo, tá? Agora vamos gerar aqui um dump de novo desse arquivo. Objet dump -d exec dump.txt. Geramos de novo e vamos ver o que tem lá dentro. Agora, se você observar, o nosso ponto .bss está aqui no topo. Porque eu disse aqui pro meu script, eu disse pro meu link, né? Esse script está sendo passado aqui, ó. Vamos entrar aqui dentro do Makefile. Observem aqui, ó. Quando eu chamo esse programa chamado LD, eu estou trazendo um "-t" aqui, ó. Vamos só para vocês verem aqui ó, o que é o "-t". Então, LD -help. Deixa eu maximizar isso. "-t", vamos achar "-t" aqui. "-t" maiúsculo. Ó, "-t" maiúsculo arquivo, né? Esse seria o nosso script, que é o read linker script. Ou seja, ao invés dele usar o linker padrão, né? Como é que a gente sabe qual que é o linker padrão? Vamos fazer assim, ó, LD -verbose. Isso daqui vai imprimir para a gente o nosso linker padrão. Ó. Observe que tem uma imensidão de coisas aqui, ó, muito maior do que aquilo que eu digitei, né? Observe que tem aqui, ó, aquilo que eu fiz, ó, entry é o nosso underline start e section aqui, ó, tem um monte de seções, ó, é muito maior. Por isso que eu extraí e fiz aquilo diferente para que seja mais entendível, assim, né? Então é isso, ó, é muito maior esse linker padrão. Então é isso aqui, tudo ele faz quando você não diz nada, quando você simplesmente compila lá. Então é esse script que vai ser executado, né? É esse script, toda o linker, quando ele pegar todos aqueles objetos que você fez e mais aqueles das bibliotecas e tudo mais, na hora dele transformar isso no executável, ele vai seguir à risca esse script aqui, ó. Tudo que está, né, nesse script, ele vai seguir isso para transformar todos aqueles objetos no executável, né? Mas nesse caso, aqui dentro do nosso Makefile, eu estou dizendo para ele "-t linker.ld", eu estou passando o meu link. Eu quero que o meu executável ali agora siga as instruções do meu linker, do meu script. Então, tudo que ele fizer vai ser transformado, então, do meu jeito, tá? Ok? Então, beleza, até aí tudo bem, espero que tudo bem, né? Pode ser que tem gente boiando nesse assunto. Pode ser um pouco complicado, mas na verdade é porque tem um monte de informação, né? Mas eu espero que você esteja entendendo aqui o que eu estou tentando passar, né? Então, beleza. Então, agora toda essa compilação vai seguir aquele script que eu passei, né? Se vocês observarem ali, ó, vocês viram, né? Que eu disse agora então que o meu início vai ter que ser o BSS, né? Então eu organizo dentro do meu objeto mesmo, dentro do meu executável, do jeito que eu quiser, a partir então daquele linker ali, né? Daquele meu script, ok? Então é um script que eu passo como parâmetro para o meu programa LD, para que ele organize do jeito que eu quiser então as informações dentro do meu executável, ok? Outra coisa que eu posso fazer é, por exemplo, deixa eu só usar aqui o meu objet dump -f -h, eu acho. Vamos usar tudo isso aqui, -a também. E
do nosso executável aqui, só para a gente ver o que tem no cabeçalho do nosso arquivo. Ó. Se a gente observar aqui, ó, existe dentro do meu cabeçalho, que é aqueles bytes que eu falei, que é os 116 bytes no topo do arquivo exec lá, que como esse exec é um arquivo do tipo ELF, que eu já falei, né? Então, isso aqui é o que compõe aquele cabeçalho, que são as informações de como que ele tem que fazer, e flags de controle, e uma série de coisas. Uma delas é um valor chamado de start address, que é depois que o sistema então carregou ele para a memória, ele vai jogar o teu programa para algum ponto, né? Que não pode ser para nenhum daqueles pontos de 116 bytes no início, porque ali só tem informações do arquivo ELF, tá? Não tem informações de como ele tem que executar, né? Das instruções mesmo. Então, se vocês observar aqui, ó, o meu start address, que eu falei lá no link, inclusive, que tinha que ir pro início, então ele vai achar o ponto início para executar. Então, se você observar aqui, ó, o endereço 0x10098, vocês vão observar aqui, ó, esse é o ponto onde que as instruções, essa é a primeira instrução que vai ser executada, então, quando o meu programa estiver na memória pronto para ser executado. Então, essa é a primeira instrução que vai ser executada, certo? Então, outra coisa. Agora vamos ver o que é um símbolo, então. Vamos ir dentro aqui, por exemplo, do meu arquivo main.c. Observe que aqui tem uma série de coisas, variáveis, né? Funções. Então, variáveis, funções, ponteiros, estruturas, tudo isso, isso são símbolos. Todo nome de função, variável e tudo isso, isso são símbolos. E o que vamos fazer o seguinte, esse aqui é o dump, então, extraído, vamos gerar um outro tipo de dump desse mesmo executável nosso aqui. Por exemplo, objdump -t minúsculo, que isso quer dizer o que? Eu quero imprimir a tabela de símbolos. Então a gente vai ver toda a tabela de símbolos que tem dentro desse nosso executável, para a gente ver o que tem lá, né? Então, exec aqui, ó. Não vou jogar dentro de um arquivo, vou imprimir direto na tela, isso. Então, esses aqui são os símbolos que tem dentro desse nosso executável, né? Então, os símbolos seriam o seguinte, ó, se você observar aqui, vocês vão ver tudo aquilo que são variáveis e funções, e ele vai ter a descrição do que é aquilo lá também. Por exemplo, aqui, ó, ponto text, né? Função 1. Então, tudo que é ponto text é instrução, tá? Se você não viu aulas anteriores, veja, porque isso é importante. Então, ponto text é instrução. Então, função, tudo que tiver dentro de função são instruções, é óbvio, né? Então, fica dentro da seção ponto text. Variável 2 é do tipo data. Por que tipo data? Se vocês não viram aulas anteriores, eu expliquei lá que tudo que vai para dentro de ponto data são variáveis inicializadas. Então, vamos entrar aqui dentro do nosso main de novo e a gente vai ver variável 2. Ó, variável 2, eu inicializei ela, passei um valor para ela no início, né, do nosso programa. Então, essa variável 2 vai para dentro de uma seção chamada ponto data. Então, variável 1 e 2, vamos ver aqui, ó, variável 1 também dentro de ponto data, né? Agora, a variável 3 é uma variável não inicializada, eu não passei nenhum valor para ela, então ela vai para dentro de BSS. Então, aqui, ó, variável 3 está dentro de ponto BSS, ok? Então, essas outras coisas que são funções, ó, a principal, função 1, função 2, ó, principal, ó, ponto text, função 2, ponto text, função 1, ponto text. Então, isso daqui são os símbolos, né? Tipo, os objetos aqui também são símbolos e tal. Isso aqui é uma string que está lá dentro lá do nosso arquivo início, né? Que eu mostrei antes. Está dentro de ponto data também. Então, isso aqui é a tabela de símbolos. Tudo isso daqui, na hora do nosso linker,
pegar todos esses objetos individualmente e linkar eles todos juntos, ele precisa saber, por exemplo, quando essa função principal chama essa função 1, por exemplo, ela está aqui. Mas se ela estivesse num outro arquivo, como é que ele sabe aonde, para que ponto da memória ele vai ter que saltar para executar aquela função? Então é para isso que serve, é isso que é os nomes em si, né? Todo nome que você vê dentro, seja de assembly, seja de C, todos esses nomes são símbolos. Para o compilador tudo isso é símbolo. E esses símbolos precisam ser resolvidos. Na hora que o link pega isso tudo, ele verifica a função 1. Na ordem que ele vai colocando, tudo que ele vai achando dentro do arquivo, ele vai colocando isso na ordem dentro dos endereços, dentro das seções que ele definir, né? Então ele vai jogando tudo lá dentro. E tudo que ele precisa saltar para outro lugar, por exemplo, sempre que chama uma outra função ou faz alguma coisa assim, ele precisa conhecer esse endereço, de onde que está esse nome, né? Então, é para isso que serve, então, esses nomes, né? Por exemplo, variável 3 vai estar em algum ponto na memória, depois que ele linkar isso. Então, ele precisa conhecer onde que está isso. Por exemplo, variável 3 vai estar no endereço 1094 da memória. Vamos ver aqui dentro do dump aqui. 1094. Ó, variável 3, 1094. Então, esse é os endereços de onde que isso vai estar. Então, na hora que o linker linka isso tudo, ele conhece os endereços, né? Para poder fazer esse objeto, todas essas chamadas de um lugar para o outro, para que isso tudo se enxergue entre si através desses símbolos, né? Então, é assim que um símbolo funciona, né? É assim que toda essa ideia funciona. Beleza? Então, acho que por enquanto é isso, né? Para não ficar muito grande essa aula. E na próxima videoaula a gente continua vendo isso, porque tem muita coisa para esclarecer ainda, que talvez ficou um pouco embaçado essas informações para muitas pessoas. Então, precisa de muito mais explicação, né? Então, beleza, e até a próxima videoaula.